O texto que eu quero compartilhar com vocês está aí na tela, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim, a palavra do Senhor: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje com vocês sobre o tema 4 atitudes para viver a vida com sabedoria. 4 atitudes para viver a vida com sabedoria. E a primeira atitude para vivermos a vida com sabedoria é fazer constante autoavaliação. É interessante que Efésios capítulo 5, versículo 15, começa dizendo: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. O livro começa dizendo, né, de Efésios, começa dizendo que ele nos amou. Ele nos amou, ele nos predestinou, ele nos perdoou, ele nos chamou para uma missão. Se você for ler Efésios, e há pouco tempo, ano passado, no finalzinho, nós estudamos o livro de Efésios e aprendemos que Deus nos predestinou, nos salvou, nos perdoou, mas também nos chamou para uma missão. Então, portanto, essa missão, né? E eu acho interessante quando o texto começa, portanto, ninguém começa um texto dizendo portanto. Então, a gente precisa ver o que aconteceu antes. Né? O que aconteceu antes? Deus, ele chamou, perdoou, né? Predestinou, nos separou e nos chamou para uma missão. Pensando nisso tudo, então, Paulo fala, portanto, depois de tudo isso que Deus já fez por vocês, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Essa palavra cuidadosa, né? Ou cuidadoso, tem que ser algo muito mais de prestar atenção, mas é você fazer uma autoavaliação cuidadosa de algo. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês aí, com os maridos, mas quando a mulher veste uma roupa, né, sua esposa veste uma roupa e chega assim e fala, meu bem, como é que eu estou? E normalmente, né, normalmente, né, não é só às vezes, mas normalmente você está fazendo outra coisa e você diz, tá ótimo, né? Mas você nem muitas vezes prestou atenção na roupa que a sua mulher está vestindo. Então, prestar atenção, eu digo isso porque eu já passei por isso, prestar atenção é quando sua esposa fala, como é que eu estou? Você dá uma olhada, né, para a roupa, para o sapato, para se for vestido, ou calça ou camisa, assim, não, está ótimo, está combinando, porque de fato, quando ela pergunta, porque ela quer que você olhe e dê atenção. E normalmente né, nossas mulheres falam assim, nossa, mas você nem olhou, né? Então, essa autoavaliação é esse olhar cuidadoso, quando o texto Paulo está nos instruindo. Portanto, sejam cuidadosos. Cuidadosos em quê? Cuidadosos com seu modo de vida. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a nossa vida, nós temos que vivê-la de uma forma tão cuidadosa, sermos cuidadosos nessa vivência, para que na minha casa, na minha família, na igreja, no trabalho, aonde quer que estejamos, a gente possa viver de modo tal que a gente possa expressar a glória de Deus. Sejam cuidadosos, porque Deus já salvou, já perdoou, já chamou vocês, né, para uma nova missão, para uma nova vida. Então, sejam cuidadosos com o modo de vida. Não sejam insensatos, mas sejam sábios. Sejam sábios. Nós estamos vivendo dias complicados que nós precisamos de muita sabedoria.
sabedoria de Deus para vivermos essa vida. Sabedoria de Deus para educarmos os nossos filhos. Tá chegando mais uma menina aqui em casa e a gente sempre fica com o coração, né, em Deus, assim, há uma certa preocupação de, Senhor, me ajuda, né, ou nos ajuda, no caso eu e a Mirelle, para podermos ensinar os nossos filhos, né, ou as nossas filhas, e educá-las nos caminhos do Senhor para que elas possam não só ser meninas ou meninos inteligentes, que têm uma boa profissão, mas que possa realmente marcar essa geração. Para isso, né, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, mas precisamos fazer uma autoavaliação. Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo realmente para a glória do Senhor, né? Então, essa é a verdade que precisamos colocar em prática. E é uma verdade que precisamos colocar em prática não só no domingo, porque muita gente fala assim, domingo é o dia do Senhor. Eu até, há muitos anos atrás, entendia isso e defendia isso, dizendo, domingo é o dia do Senhor, né? Você não pode ficar em casa, você tem que vir para a igreja. Mas, gente, não é só domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta. Muito mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no seu trabalho, no dia a dia. É aí que nós precisamos andar e pedir a Deus, né, graça para que sejamos cuidadosos no nosso modo de vida e vivermos para a glória do Senhor. É isso que Efésios capítulo 5, versículo 1 diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Nós somos chamados para imitar a Cristo. Eu entendo quando muitas pessoas falam assim, mas na igreja eu não tenho muito compromisso, porque na igreja tem gente que não tem também, tem pessoas que não estão nem aí, e aí começa a falar de várias lideranças, de várias pessoas. Mas olha, a Eloazinha, esses dias nós ficamos rindo, né, e achamos engraçado, porque ela entrou lá para o quarto e daqui a pouco veio com o sapato da Mirelle, com a roupa da Mirelle, né, porque ela estava imitando a mãe. Ou então, quando a Mirelle chega para a mãe e fala, mamãe, vamos imitar tudo que o papai faz, ou então, papai, vamos imitar tudo que a mamãe faz. É uma idade que eles olham para nós e eles veem a gente como modelos e espelhos para eles. E é isso, né, que o texto está nos dizendo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Nós somos chamados para imitar ao nosso Deus. O Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já tivemos, né, em todas as épocas, ele diz que ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você cresce com Cristo. É isso, ser cristão não é apenas levantar a mão, dizer, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É você fazer uma autoavaliação constante, todos os dias. E a pergunta que devemos fazer para nós é, eu estou parecido com Cristo ou eu estou parecido mais com este mundo? Porque a gente pode se parecer muito mais com este mundo e com a filosofia deste mundo do que com o próprio Cristo. E nós somos convidados para imitar a Cristo, imitar ao Senhor Jesus. Então, ser cristão é muito mais do que ser um frequentador de igreja. Nós temos quase 50 milhões de cristãos, ou que se dizem cristãos no Brasil. Será se, dentre todo esse pacote, nós não temos muitos frequentadores de igrejas, mas que de fato não têm vivido Cristo, não têm imitado a Cristo? Então, ser cristão é muito mais do que chegarmos aqui no domingo, seja online ou presencial, e a gente cantar boas músicas bacanas, né? Mas tem muito mais a ver de tudo isso de que você ter um coração voltado para Deus. A questão é, eu tenho um coração voltado para o Senhor, é muito mais do que cantar, ou até mesmo que levantar as mãos, ou nos ajoelharmos e chorarmos. É uma atitude do coração, é uma rendição, é uma adoração ao nosso Deus, né? Então, somos chamados para uma autoavaliação. E é isso que nós precisamos fazer constantemente, essa autoavaliação. Mas a segunda atitude que eu quero ver com vocês
para sermos sábios e vivermos a vida com sabedoria, é fazer melhor proveito do tempo. Efésios 5,16 vai dizer: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Pessoas sábias, elas aproveitam a oportunidade ou as oportunidades da vida. As oportunidades que Deus coloca, que Deus tem colocado na sua vida, você tem aproveitado. Você tem remido o tempo, aproveitado o tempo, e a Bíblia fala que aproveitem o tempo porque os dias são maus. Os dias são maus, mas também nós devemos aproveitar o tempo porque tudo passa rapidamente. Nós temos aí a brevidade da vida, gente. Aproveita ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Esses dias maus a gente também pode traduzir, além da maldade dos nossos dias, como a brevidade, como tudo passa. Como já falamos anteriormente, muitas vezes nós vivemos como se o mundo nunca fosse acabar, ou como se nós fôssemos existir para a vida toda, para o resto da vida. Mas nós temos que entender que a vida é breve, que a vida passa muito rápido. Eu não sei se você já acredito que você já fez, claro. Você está com uma vasilha de, sei lá, de uva ou de algo bem gostoso, né? Na Bahia, cadê Carlinhos aí? A gente poderia falar uma vasilha de umbu, né? Uma vasilha de umbu. Então, você está lá com uma vasilha de umbu ou da fruta que você mais gosta. Aí você está comendo, né? Você até saboreia, mas você está comendo lá porque tem muitas e aí tal. Mas você já pensou quando chega no final, que tem poucas? E quando você tem muita vontade de comer aquela fruta, você vai comendo aos poucos, né? Aos poucos. Lá na Bahia tem um doce chamado doce de umbu, de caroço de umbu. É maravilhoso, né? Eu, pelo menos, gosto porque também lembro da infância. E quando eu vou lá, ou então alguém traz esse doce para cá para mim, nossa, gente, como é um doce que eu não quero que acabe nunca, eu coloco ele na boca, né? E aí aquele doce vai saindo e eu fico com o caroço, eu fico com aquele caroço muito tempo ali, porque eu não quero, eu fico roendo aquele caroço e chupando aquela aguinha, porque eu não quero que aquilo acabe, porque eu quero saborear aquilo. Nós precisamos entender que a vida passa tão rápido e nós precisamos aprender a saborear a vida, a remir o tempo, a fazer melhor proveito do nosso tempo, porque tudo passa, gente, tudo passa. Quem lembra disso aí? Os mais velhos aí, Arnold Schwarzenegger, né? Conan, esse filme acho que foi 1982. Nossa, eu assisti esse filme lá na Bahia, em sessão da tarde, e a gente saía querendo ser o Conan, pensando, será se um dia a gente, né, vai ser assim? Claro, é só sonho, né? Sonho meu, mas a gente sonhava, né? Nossa, né? E a gente saía, eu sou Conan. Mas, gente, tudo passa, hein? Depois o tempo passa, olha para aí, ó. Nós temos aí, agora acho que tá mais fácil para a gente, né? Mesmo assim não tá difícil, porque o cara é tão forte, né? Que ele ainda tá mesmo velho, ainda tá forte. Mas, gente, tudo passa. A gravidade, o tempo passa e tudo vai caindo. Ou essa menina linda aí, hein? Não sei se quem conhece essa aí. Bonita, né? Mas aí o tempo passa e aí vem a Dercy Gonçalves. O tempo é cruel. Aí você fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. A Dercy não, Senhor. Eu sei que eu vou cair, mas a Dercy não. Que Deus nos livre, né? Da Dercy. Mas, gente, tudo passa. Precisamos aproveitar melhor. Como diz Salmo 90, versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Entenda, meu irmão, minha irmã, que a vida é breve, que a vida passa tão rápido, como diz aquela música, um trem-bala. E se eu pudesse, eu aproveitaria melhor, eu amaria mais, beijaria mais, abraçaria mais. É isso. E a gente pode, sim, a gente pode hoje fazer melhor proveito do nosso tempo, do tempo que Deus tem nos dado. Então, para você viver melhor, com sabedoria, aproveite melhor o tempo. Aproveite o tempo com qualidade. Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. Primeiro com Deus. Às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas, mas a gente não gasta tempo com Deus. Na Bíblia, leitura da palavra, com oração, nós precisamos voltar para o Senhor.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente precisa fazer melhor proveito do nosso tempo. É uma palavra para todos nós. Terceira atitude para viver com sabedoria é pensar e agir biblicamente. É pensar e agir dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, ela está na Bíblia. Olha o que Efésios 5,17 diz: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Emerson, como é que eu faço para entender a vontade de Deus? Nós temos a Bíblia. Nós não precisamos ir atrás da tiazinha lá, sei lá das quantas, que vai fazer uma oração e vai revelar, vai fazer um revelamento da minha vida, do que eu devo ou não fazer. Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz isso, infelizmente. Na minha adolescência, né, eu procurava pessoas, ore por mim, para Deus mostrar a sua vontade. Mas hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Fale a Bíblia, porque ali vai ter os princípios que vai dar norte para a sua vida. Os princípios bíblicos que vai nos direcionar a experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos para a Bíblia, e não ir atrás de alguém para fazer uma oração especial, espetacular por você, para te revelar o que você deve ou não fazer. Não ajam de forma impensada. Quantas vezes nós agimos de forma impensada? E quebramos a cara e nos arrependemos, porque não agimos de conformidade com a vontade de Deus. E não agimos de conformidade com a Bíblia, que é a palavra de Deus. E em quarto e último lugar, para vivermos uma vida com sabedoria, nós precisamos viver pelo poder do Espírito. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Aqui é uma ordem, é o imperativo. Tanto é esse imperativo para não nos embriagarmos com bebida alcoólica. Nós não podemos nos embriagar, porque quando você se embriaga, você perde o sentido, você perde o pudor, você perde a consciência. E como servos e servas de Deus, nós não podemos perder a consciência, mas temos que viver de forma sóbria. Não é? Não é errado você beber, mas é errado você se embriagar. Tanto é que não é errado você comer, mas é errado você comer demais. Tudo que você faz demais além da conta é errado. Então, é uma ordem para não nos embriagarmos, para não perdermos o controle da vida, mas também é a mesma ordem para enchermos do Espírito Santo. Muitas vezes nós não nos embriagamos, mas estamos em pecado porque nós não nos enchemos do Espírito Santo. E eu acho interessante que em outras traduções diz: deixem-vos encher por Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito. É claro que é o Espírito Santo que nos enche, mas somos nós que nos colocamos diante do Senhor. Engraçado que o C.S. Lewis ele chega a dizer, né, de que se você quer ver um trem, você tem que ir para a estação de trem. Eu quero ver um trem, mas eu estou longe do trem, como é que eu vou ver o trem? Se nós queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos estar debaixo da presença de Deus, da graça de Deus. Aí você pode perguntar, mas, Emerson, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Aí o versículo 19 vai dizer. O 18, na continuação, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. E o 19 também continua falando. Então, como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Adoração é muito mais do que cantar, ou muito mais do que você ouvir. Não é você parando no Spotify e ouvindo 3 horas de louvor a Deus que você... eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas ouvir, ou até mesmo você ficar cantando o dia inteiro que você é cheio do Espírito Santo. É uma atitude de vida. Na verdade, a adoração é uma atitude de vida. É fazer da nossa vida uma música.
Adoração é reconhecer que não é sobre mim, mas é sobre Deus. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Adoração é você se render e saber que você é pequeno e que é Deus que é grande. É menos de nós e mais de Deus. Como diz João, que ele cresça e que eu diminua. Quantas vezes estamos tão cheios de nós mesmos que não podemos ser cheios de Deus. Não podemos ser cheios do Espírito porque nós mesmos somos cheios de nós e andamos de acordo com a nossa vida. Quantas vezes nós decidimos, fazemos de acordo com aquilo que a gente acha, que pensa, mas não na direção do Espírito Santo. Acho interessante quando a Bíblia fala que Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto para um momento de oração e de jejum. O próprio Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. Nós precisamos também sermos cheios do Espírito Santo, então não sou eu, é menos de mim e é mais de Deus. Eu acho interessante aquele kippá, né, dos judeus. Eu acho que eu estou precisando de um kippá. Eu acho que se eu pegar um kippá, acho que vai tapar metade da minha careca aqui. Eu acho que eu vou pegar um kippá, hein? Tá? Mas eu acho interessante, se você for conversar com um judeu e eles vão falar o seguinte, se você perguntar, mas para que é o kippá? Eles vão falar algumas interpretações, né? Mas pelo menos duas eu queria falar para vocês, que a primeira é como algo que se interpõe entre o homem e Deus. O pensamento deles é o seguinte, nós somos tão indignos e Deus é tão grande que precisa ter alguma coisa, um véu ou alguma coisa que nos separe e que mostre que eu sou menor do que Deus. Legal, né? Interessante. Mas existe uma outra interpretação de que os judeus eles usam o kippá, que é para lembrar, é como se fosse um sinal de que tem alguém maior, um superior, um criador, e esse kippá ele nos traz uma consciência dessa presença de Deus na minha vida. Maravilhoso, né? Que legal. Claro, nós não precisamos usar um kippá, mas nós precisamos ter esse entendimento de que Deus, tão grande e tão poderoso, ele é maior do que todas as coisas. E o que importa é a sua presença na minha vida. Há um Deus presente. Há um Deus que não está apenas sobre nós, mas que está dentro de nós, porque somos templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Então, nós somos cheios do Espírito Santo e devemos viver pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantas vezes nós queremos converter a outra pessoa na base do falar, na base da ignorância, na base da pressão. Não, você tem que se converter, não, porque você tem que aceitar Jesus Cristo, não, porque que você... Não é assim. Você tem que orar para que o Espírito Santo dobre o coração daquela pessoa, para que o Espírito Santo amoleça o coração, para que o Espírito Santo fale aos corações. Não é assim. Não é assim como quando vamos pregar, ou fazer qualquer outra coisa. Quando a gente vai falar, né, essa palavra, por exemplo, a gente pede, e eu pedi, Espírito Santo fale. Espírito Santo fale, porque se o Espírito Santo não falar, eu não tenho condições de falar para o seu coração. Eu não tenho condição, nem que eu fique aqui 2 horas, 3 horas falando, nenhuma palavra vai atingir o seu coração. Mas eu tenho certeza de que se for pelo Espírito Santo, uma palavra só, um versículo só, pode entrar no seu coração e pode mudar a sua vida. Por isso, nós precisamos viver na dependência e no poder do Espírito Santo. Não é na nossa eloquência, se a temos ou não, não é no nosso modo de falar, que nós vamos sermos tocados ou vivemos pelo Espírito Santo. Esses dias, me lembrei agora, esses dias eu estava conversando com a Mirelle, e a gente conversando, né? E a gente falando sobre essa questão de ser usado por Deus e viver, né, uma vida com Deus. E eu contei para ela, né, que certa pessoa chegou e falou, né? Agora sumiu aqui.
tá? E a Mirelle não vai lembrar porque ela não vai saber o contexto. Tá, acho que não sei se é esse, mas eu lembrei de algo aqui, que é do cara que falou, uma pessoa que estava recitando o Salmo, né, na igreja. Tinha um orador muito famoso, muito eloquente, e ele foi falar o Salmo. Mas tinha uma outra pessoa, um senhor, que ia também falar, mas não sabia que era o mesmo Salmo, que era o Salmo 23. E então a pessoa eloquente chegou lá, e ele impostou a voz e falou muito bonito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí ele terminou. Quando ele terminou, todo o público ali que estava assistindo bateu palma. Bateu palma. E aí então ele desceu, e aí subiu um senhor, um velhinho, né, já de muita idade. Chegou lá e aí ele falava tão calmamente, mas ele falava, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E quando ele terminou o Salmo 23, todo mundo estava em pranto, chorando. E então o primeiro orador, né, que todo mundo aplaudiu, ficou sem entender, mas por que comigo todo mundo bateu palma e com ele todo mundo chorou? E aí então ele foi perguntar a uma outra pessoa. E chegou para outra pessoa e perguntou, olha, eu queria saber por que quando eu falei todo mundo aplaudiu e quando ele falou todo mundo chorou, se quebrantou. E a pessoa olhou para ele e falou assim, é o seguinte, porque você conhece o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do salmo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós conhecemos o salmo, mas não conhecemos o pastor, que é Deus. Nós somos convidados a vivermos no poder do Espírito Santo. Vivemos no poder do Espírito Santo. Vivemos uma adoração que é um estilo de vida. Estilo de vida. Cantando salmos, hinos e cantos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. É um estilo de vida, adoração. Viver pelo poder do Espírito. Nós precisamos viver pelo poder do Espírito. Só assim impactaremos as pessoas. Só assim as pessoas receberão Deus. Receberão a presença de Deus. Quando vivermos na direção do Espírito. Eu quero na minha vida. Eu peço na minha vida, no meu ministério, viver pelo poder do Espírito. Viva, meu irmão, minha irmã, pelo poder do Espírito Santo. Tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nós. Então, a adoração não gira em torno de nós. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. Para refletir e praticar. Primeiro, seu estilo de vida está alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Nosso estilo de vida está alinhado com a vontade de Deus. Ou eu estou vivendo de acordo com a minha vontade, com o meu querer, do meu jeito, e não estou nem aí para a vontade de Deus na minha vida. Segundo, deixa eu ir aqui que travou, mas segundo quais obstáculos na sua vida podem ser oportunidade para você servir a Deus? Quais obstáculos na sua vida podem ser oportunidade para você servir a Deus? Só um minuto que saiu aqui, gente. Existe algum obstáculo que te impede de você servir a Deus? Se tem alguns obstáculos que te impedem de você servir a Deus, então nós precisamos fazer uma autoavaliação. Autoavaliação. Talvez você diga, né, Emerson, eu tenho tantas dificuldades na minha vida, como é que eu vou ter tempo ou parar para servir a Deus? Isso não é desculpa, porque o Tim Keller, ele chega a dizer o seguinte, que as suas dificuldades não são um impedimento para servir, porque Jesus serviu os discípulos no caminho da cruz. Então, nenhuma dificuldade que eu passe ou enfrente é obstáculo, ou são obstáculos para não servirmos a Deus, porque Jesus treinou os discípulos no caminho para a cruz. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades.
Terceiro e último, você é influenciado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito da nossa época? Nós somos influenciados por quem? É pelo Espírito Santo? Ou pelo Espírito da nossa época? Vamos orar? Gostaria que você baixasse sua cabeça, tivesse um momento de oração nesse momento. Pai, nós queremos viver, Pai, com sabedoria, Deus. Nós queremos colocar esses princípios, essas atitudes, Senhor, em prática, de fazer uma autoavaliação. Oh, Deus, voltarmos para o Senhor o nosso coração. Quantas vezes, Senhor, nós vivemos por nós mesmos e não andamos, Senhor, no poder do Espírito Santo, porque nós não buscamos a Tua presença, a Tua face. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Nos leva, Pai, a dependermos de Ti. Nos leva, Senhor, nesses dias tão difíceis e complicados, Pai, a aproveitarmos o tempo, Senhor. A remirmos o tempo, Senhor, porque os dias são maus. A vida passa tão rapidamente, Senhor. E nós queremos, Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. E a oportunidade que o Senhor tem nos dado de testemunhar do Senhor, de falar do Senhor. Nenhum problema, Senhor, que passamos, oh Deus, é obstáculo ou desculpa para não servirmos ao Senhor. Desperta a nossa igreja, nosso povo, nós oramos, nos colocamos diante do Senhor Jesus Cristo. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.